a gente está em contato com o Eric Rocha, nosso comentarista de assuntos jurídicos, ele que é membro da Comissão Especial de Liberdade de Imprensa da OAB do Estado de São Paulo. Eric, seja muito bem-vindo a Bastidores do Poder. Boa tarde, Marcão. Aliás, bom dia, Marcão, bom Zezé, Rô. Já estou pensando na sexta-feira, final da tarde. Todo mundo está assim. Ontem a gente teve suspenso aquele processo, aquela investigação, né, que vinha acontecendo contra o youtuber, influencer digital Felipe Neto, ele que usou nas redes sociais, né, chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Houve uma abertura de uma investigação a pedido de Carlos Bolsonaro e para que ele se explicasse, né, referente a isso, e ele estaria enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Também tivemos um caso lá em Palmas, no Tocantins, de um outdoor falando que o presidente Jair Bolsonaro não valia um pequi roído, que também foi nessa questão da Lei de Segurança Nacional. E ontem, 10 manifestantes em Brasília foram detidos porque estavam com uma faixa chamando o presidente de genocida, também enquadrado nessa Lei de Segurança Nacional. Afinal de contas, o que é a Lei de Segurança Nacional? E esses casos, realmente tem alguma ameaça? Realmente deveriam estar enquadrados nessa lei? Vamos lá, Marcão. A Lei de Segurança Nacional é uma lei que foi criada ainda no regime militar, aliás, antes, a primeira versão, depois ela foi ganhando várias atualizações, e é uma lei que, como o próprio nome diz, ela busca resguardar a segurança nacional e a ordem política e social. Então ela prevê uma série de crimes que tem por objetivo, por exemplo, garantir a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo, a democracia, a federação, o Estado de Direito e também a pessoa dos chefes dos poderes da União. Só que todos esses casos que você mencionou me parecem que estão resguardados pela liberdade de expressão. Não há efetivamente aí um risco à soberania nacional e tudo mais. E o que a gente tem visto muito nos últimos tempos é a abertura de inquérito, né, para investigar determinadas pessoas pelas opiniões delas. E isso, a pessoa ter uma opinião não significa necessariamente que ela está incitando a prática de um crime e que isso deva ser investigado por configurar uma afronta à segurança nacional como um todo. Caso específico, pode falar, Rose. O Eric, porque assim, no regime democrático, a honra do presidente da República não é o valor mais relevante, né? Como, por exemplo, quando alguém critica um ministro do STF, a honra também dele não é levada em conta. Então, está tendo um exagero, não está, da Lei da Segurança Nacional? Rose, o que eu acredito é o seguinte: quanto mais pública a pessoa e quanto mais alto o cargo dela, mais a privacidade dela não pode ser comparada com a nossa, por exemplo. Né? Então, a esfera de intimidade, que muitas vezes acaba sendo, em casos que a honra é afetada no exercício do direito de crítica, quanto mais alta e mais pública a pessoa, menos isso é levado em consideração, porque ela está numa posição pública exposta a críticas. Né? Estar exposto a críticas faz parte do regime democrático e da política como um todo. Né? E nesse caso, principalmente do Felipe Neto, né, chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, aí caberia mais um processo por parte do presidente contra ele, aí eu não sei qual seria o termo melhor, se seria por calúnia, injúria ou difamação. Queria que você explicasse a diferença dos três. Vamos lá, rapidamente, Marcão. O que acontece? A Lei de Segurança Nacional, ela tem, e esse foi o artigo pelo qual o Felipe Neto acabou houve uma tentativa de investigação, ela prevê que existe aí um crime por caluniar ou difamar o presidente da República. Foi esse o fundamento pelo qual a coisa começou. Mas o fato é o seguinte: calúnia é você imputar um crime a alguém, né? Um efetivo crime contra alguém. A difamação, você tem uma afronta à honra objetiva, ou seja, a honra social daquela pessoa, né? Então você atribui a ela alguma qualidade que socialmente isso acaba sendo impactado. E a honra subjetiva é objeto da injúria. Então, quando você ofende diretamente alguém, você tem uma injúria. A pessoa não precisa ser socialmente exposta, entendeu? E injúria muitas vezes pode ser uma situação de uma pessoa para outra, basta a pessoa se sentir ofendida para que a gente tenha em tese o crime de injúria.
Mas o fato é que, nesse caso específico, quando o Felipe Neto e outras pessoas mencionam o termo genocídio, o genocídio é algo que é abrangido para o direito nacional, mas também pelo direito internacional. O genocídio ele tem como característica a extinção, a remoção de um grupo. Pode ser um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo religioso. Tanto que quando a gente fala em genocídio, o que a gente lembra? A gente lembra do Holocausto, a gente lembra do genocídio em Ruanda, do genocídio curdo, né, que é atribuído ao Saddam Hussein no Iraque. Então a gente tem várias situações em que há ali digamos assim, a remoção de um grupo, né, a extinção de um grupo. No caso do Felipe Neto e todas as outras pessoas que estão falando em genocídio hoje, me parece que, apesar do termo não ser o correto, o que elas estão fazendo é criticar politicamente a adoção das medidas ou não medidas adotadas pelo governo federal na pandemia. É basicamente isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo. Bom, meninas? Eric, a gente viu também, se por um lado, toda essa movimentação aí do filho do presidente, do ministro da Justiça, né, no sentido de coibir, o que a gente considera, né, tentar impor aí limites à liberdade de expressão, que é assim que eu vejo. Por um outro lado, a gente está vendo uma reação bem forte também por parte da sociedade contra esse tipo de posicionamento, né? E ontem eu estava vendo uma matéria falando do Felipe Neto, inclusive, que ele está pagando um grupo de super advogados para defender pessoas que se encontrem na mesma situação que ele se encontra. Gente, como é que vocês viram isso? Eu achei surreal. Não, eu tô apoiando o Felipe Neto. Acho que foi uma decisão, assim, boa, que ele vai ajudar quem não tem grana e que quer se expressar. Então, mas o que eu achei surreal é você viver num Estado democrático de direito como o nosso, numa democracia, e você já ouvir falar que tem pessoas que estão contratando advogados para poder defender pessoas que poderão futuramente ser incriminadas numa lei de segurança nacional. Ou seja, Zé, nós não estamos mais vivendo em plena democracia. E o pior para mim é o ministro da Justiça usar a lei de segurança nacional como se fosse uma lei qualquer. Essa lei ela não pode ser usada a qualquer momento. E fora que, Eric, só para complementar, fora que se a gente comparar com outros presidentes da República, nossa, o próprio Lula, a Dilma, o Temer, o quanto eles foram xingados, né, durante seus mandatos. Então, por que o Bolsonaro é intocável, não pode ser criticado? E outra coisa, me assusta muito a gente ter que chegar nesse ponto de haver organização de iniciativas para buscar amparo jurídico para que as pessoas possam se expressar. Gente, a liberdade de expressão é um pilar básico da democracia. Sem liberdade de expressão, não existe o Estado democrático de direito, tudo cai. Então, é uma premissa básica você poder se manifestar de maneira livre, e depois, se houver algum excesso, que esse excesso seja tratado na justiça, por meio das reparações por dano moral, por dano material, enfim. A gente não pode ter essa censura, porque isso provoca, iniciativas como essa, provocam uma coisa que se chama chilling effect, é o efeito inibidor. A gente não pode ser inibido de falar com medo de que haja depois uma repressão. Então, aí... Assim, eu acho que uma coisa a gente tem que pontuar, porque essa lei de segurança nacional, ela também foi ressuscitada pelo Supremo Tribunal Federal, né, gente? Sim, a gente tem que saber. Inquérito, exatamente. Maldito inquérito, olha só as crias que uma medida equivocada pare, né? Porque quando o Toffoli fez aquela loucura de abrir um processo e sendo julgador também, sem o Ministério Público envolvido, quer dizer, aquilo ali foi uma palhaçada. Quando chega, censura a revista Cruzoé, depois censura novamente a revista num outro momento.
quer dizer, você começa a dar exemplos, maus exemplos, né, imbuídos numa boa vontade, porque ninguém quer fake news, mas não pode, simplesmente não pode, né, gente? Violou as regras do jogo e criou um precedente muito negativo, que agora está sendo aproveitado por quem quer. Eu só queria que você pontuasse a diferença, por exemplo, do caso do Daniel Silveira, que é uma coisa que tem sido muito comparada, né, com esses casos, por exemplo, do Felipe Neto, com mostrar a diferença de um caso para o outro. O caso do Daniel Silveira, por mais que haja ali uma série de questionamentos sobre como tudo aconteceu, o fato é que ali, naquele caso, né, Marcão, houve um discurso muito mais grave, muito além da incitação à violência, né? Uma incitação à violência. Usar o termo genocídio como um aspecto de uma crítica política é muito diferente do que incitar um crime. E eu acho que é isso que mostra realmente a diferença dos dois casos. Valeu, Eric. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado, Marcão. Bom final de semana para vocês.